Leve cultura com você. RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. Esse plano tá o quê? Vocês? Pra onde que eu olho? Só pegar uma caixinha de som. Melhorou? Os passarinhos estão cantando bastante. Você tá... Na próxima história, 70 anos da TV, já vai ser uma holografia, né? Eu vou fechar, que daí filtra. Se a gente desses 70 anos não tivesse televisão, a gente estaria infinitamente mais pobre culturalmente. A TV brasileira era muito mais moderna do que o próprio Brasil. A televisão ainda é criativa. A televisão, ela amplia tudo tão de um jeito e ela abre tanto espaço para a percepção pessoal que uma mesma cena, uma mesma reação, ela pode ser interpretada de maneiras muito diversas. Repara que as coisas estão mudando, as audiências não são as mesmas. A televisão passou a ser dimensionada pela audiência. Gente, nós estamos ganhando! Jamais fomos inimigos. Audiência, vem! Não, entra! Estourou de audiência. É difícil segurar a audiência. Esse programa começou a dar audiência. Sabe quando é que dá traço? É quando é menos zero. E a novela não ia bem de audiência. Fantástico do Povo ganha da Globo. Eu provocava a Globo, eu brigava com a Globo, eu subia na mesa, eu quebrava os paradigmas que tinham naquela época. Eu acho que o sucesso do meu programa é o improviso. Para você ter 50% de audiência, 60% de audiência, é preciso que você fale com criança, com velho, com mulher, com homem, com todos os gêneros. Eu lembro que num dia eu cheguei para gravar uma cena ali no Leblon, Daniel estava eufórico, com o jornal na mão, e dizendo assim, ontem a gente deu 100%, a gente deu 100%. Eu falei, que legal, e fui andando. Regina, não estou entendendo, você não está feliz? Falei, tô, claro. Mas então, a tua reação tão displicente, como se você tivesse 100% todo dia. Eu falei, não é nada disso, é que eu tenho uma cena hoje difícil que eu não consegui decorar direito, eu estou concentrada aqui. E você está entendendo o que é o artista? Ele não está preocupado como repercute, ele está preocupado com o que ele tem que fazer, o ofício dele. Com tanto amor e tanto envolvimento que eu pouco estava me importando se estava ameaçando uma outra emissora ou não. O ator é isso mesmo. Eu tenho consciência de tudo que eu consegui fazer na televisão e que teve muito sucesso. Era assim, 85% de muito estudo. A rivalidade, ela se dava mais entre os profissionais. Foi um começo do início, de briga, de lutar pela audiência, porque havia muita gente boa. A televisão deu muita sorte. As pessoas que receberam a televisão eram geniais. Havia uma diferença muito grande entre a audiência da Globo e a audiência das demais emissoras. Com a entrada da Manchete, houve uma concorrência, e toda vez que há uma concorrência, o produto melhora. Rede Manchete, televisão de primeira classe. A Manchete, ela era uma empresa familiar. Era um ambiente diferente de tudo que eu já vi na vida, né? Porque a união dos atores, da equipe técnica, da direção, da produção, nós éramos cúmplices. Aí liguei pro Boni e falei, Boni, eu estou assumindo aqui a Manchete, gostaria de trazer o Jaiminho. E eles me liberaram e eu fui me encontrar com o Newton. Montamos uma big equipe de produção. O seu Calito da Maga, inclusive, estava lá. E foi aí que nasceu a ideia do Pantanal. O Jaime telefonou para o Benedito Rui Barbosa. Ele inicialmente queria ter feito na Globo, acabou não dando certo. O Pantanal foi para a Manchete porque o Val Rossano, ele chegou à conclusão que estava na época das cheias, que não havia condição de produzir. Todo mundo dizia, não, o elenco não vai ficar hospedado numa fazenda, todo mundo dormindo no mesmo quarto, que você só chega lá de avião, aquelas coisas todas. Eu falei, não, acho que a gente tem que peitar esse desafio. E eu falei, Adolfo, não vai ser fácil, mas eu preciso que você acredite em mim que vai dar certo.
eu via o Jaime criando uma fotografia de cinema e quebrando todos os padrões. Tão bom. Eu gosto do seu cheiro. Foi um grande acontecimento. Na fazenda não tinha gerador e nós não tínhamos também uma parabólica. De repente era assim, eram cartazes, eram pessoas gritando, eram os seguranças do aeroporto segurando a gente. Eu peguei um ônibus e eu precisei parar de andar de ônibus. Eu lembro do que foi Pantanal enquanto telespectadora. E eu lembro quanto essa novela mobilizou o país. As imagens eram lindas, a Juma era uma coisa impressionante. Juma, filha de Maria Marruá, se torna a mais arredia e temida pantaneira. Eu falava pro Jaime, eu quero ser a Juma, e ele falava, Cristiana, você já se olhou no espelho? Quando eu tô com raiva. O olhar da onça, que é sempre de baixo para cima, né? Todos eles são assim, ficam na espreita. Acho que eu tive uma compreensão daquela personagem, da alma daquela personagem. Ela entrou e eu assumi a Juma. Eu não sabia que existia um lugar tão parecido com o paraíso mesmo. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filhos do Pantanal. Pantanal, a novela que embaralhou os números da TV, não quer embaralhar a cabeça de ninguém. E a Globo já foi anunciado, né, que vai fazer um remake. Vai ser difícil a adaptação, para que consiga juntar a beleza toda da novela com a realidade do Pantanal hoje. Pantanal em chamas. Somente neste ano já foram registrados 6.000 focos de incêndio na região. O Pantanal registra recorde de queimadas esse ano. A extensão dos incêndios deve chegar a quase 2 milhões de hectares. A televisão é um veículo muito importante e a gente tem que ter muita noção da nossa importância. Porque a gente pode fazer o que falar na televisão para essas pessoas, para a maioria das pessoas daquela época, influenciava a vida delas. A televisão tem o poder de construir mitos e os destruir. Então ela tem um compromisso social muito importante, de informar bem, de apresentar debates. O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase 3 horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Alguém pegou um debate de 2 horas e editou aquilo de tal forma, ela foi um erro jornalístico. O que se depreende disso? É que a televisão não tem competência para editar um debate de 2 horas em 30 segundos. Tanto que a Globo proibiu, a partir daí, edição de debates. Quando eu fiz Deus nos acuda, eu fiz exatamente para criticar o governo do Collor. Já adorou os teus brasões. E quando o Boni me deu um briefing pro alto, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Em que pé estava o Brasil? Eu falei, uau, imagina, você tem é lama. E essa lama começa a se espalhar. Só que a novela estreou e 2 semanas depois o Collor foi empichado, entendeu? Então você vê, a novela foi para outro campo e eu deixei de fazer uma novela política como eu gostaria de fazer, porque o país mudou. Em 92, logo que a gente leu a minissérie, a gente sentiu que aquilo dali tinha uma relevância, mas não podia imaginar o tamanho da coisa. Eu topo, sim. Quando o último capítulo de Anos Rebeldes foi ao ar, eu me lembro que foi o dia que o Collor tinha pedido para todo mundo ir com roupas coloridas para as ruas. No dia seguinte, estava todo mundo de preto na rua. E logo a seguir, e naquele mesmo dia, deu-se início ao movimento dos caras pintadas. Eu não estou te dizendo que o Anos Rebeldes determinou isso. Eu acredito que isso aconteceria. A novela calhou. Porque aí as pessoas pegavam a ideia da novela, que era uma ideia de liberdade, e usavam no momento político que estava acontecendo naquele momento no Brasil. Né? Na outra passeata, a gente foi suspenso na escola, porque a gente pulou o muro que a escola não... E ela influenciou, sem dúvida nenhuma, o processo do impeachment. As caras pintadas de verde e amarelo levaram a consciência de que você não podia mais ficar exposto a um governo
de características que eu não posso te afirmar porque eu não sou juiz, mas assim, duvidosas. O Collor de Mello foi, depois do impeachment, ao Programa Livre. E sofreu, assim, perguntas, mas ele sabia. Viva o Brasil! É preciso ter muito cuidado com esse poder que nós temos, que a televisão tem, né? Porque, às vezes, ele influencia para o bem, como esse caso que você falou, do pessoal que foi para a rua com a cara pintada, tudo isso, em consequência de anos rebeldes, né? Não é bem influencia, mas, às vezes, ela deixa as pessoas um pouquinho confusas, né? A televisão tem o seu limite em relação também à realidade do povo brasileiro. Porque, senão, nós não teríamos tido governos com diferentes modos de agir. Acabada a ditadura, o Tancredo não pôde assumir, não é? Assumiu o José Sarney, entrou o Collor, que sofreu impeachment, para um outro vice, e daí entra o Fernando Henrique Cardoso, depois do Fernando Henrique Cardoso vem o Lula, vem a Dilma e vem o Jair Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro era uma figura folclórica de programas de televisão. E o senhor foi capa de tudo que é jornal aí, graças ao CQC. Custou caro. Há pouco tempo, você comprava a tua arma na Mesbla, sem qualquer burocracia. A Mesbla faz tempo, hein? Ele ia no programa, ele falava sempre um absurdo, para voltar na semana que vem, os índices de audiência subiam, havia uma ressonância muito grande. O próprio apelido de mito era piada, mitou. E aí, mitou, olha aí, construiu o mito. E lá eu fiz um glu, e cheguei à presidência. Então, alguém foi responsável por isso? Não, é uma dinâmica incontrolável. Pode tentar estudar a televisão e seus mecanismos para saber como é que essas coisas acontecem. Bolsonaro está eleito presidente da República. A gente começou realmente a levar o carnaval a sério quando ele passou a haver uma competição entre a Globo e a TV Tupi, que transmitia. Não tem carnaval. Eu fiz uns 20 carnavais. Chegou a hora de integrar o que Deus fez de mais perfeito do design da mulher brasileira, menina maravilhosa, dançando, flutuando, nem com o pé no chão, que era a Valéria. E teve um ano que nós não transmitimos o carnaval. Então, a negociação ficou tão difícil que nós resolvemos pedir para que a Manchete assumisse essa negociação e a Globo sairia da transmissão, para que a Manchete depois nos cedesse os direitos. Mas ele não cumpriu essa determinação. Tá aí o Carnaval da Manchete. Pode preparar o seu confete, que no Carnaval tem Manchete. Pode preparar o seu confete, que tem esse ano na vida tem Manchete. E a partir daí, a Manchete que estava vivendo, foi a Globo que ajudou ela a fazer o seu projeto técnico para entrar no Ministério das Comunicações. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Deixo com vocês, meus amigos, a rede Manchete de televisão. A partir daí, a Manchete virou inimiga, o Dr. Roberto assim, derrete a Manchete. E foi, lamentavelmente, o que aconteceu. As assistentes comerciais entram agora, mas eu volto. Marcos. Eu comecei na TV com um grupo de amigos. E aí começamos a fazer vídeos, sem saber fazer televisão tradicional. Comecei na televisão aos 16 anos, no Desafio ao Galo, que era um programa de futebol de várzea. Eu fui fazer um teste para fazer telejornalismo. Foi onde eu comecei, na televisão. Eu um dia estou vendo televisão, olho para a tela e vejo lá, Novos em Foco. Eu vi aquilo, falei para minha avó, eu vou lá, minha avó falou,
Você é menor de idade, menina? Falei, vou lá ver como é que é isso. Peguei 3 ônibus, fui lá pro Alto do Sumaré. O porteiro falou, peraí, meu filho, tem que ver lá se é hora da inscrição. E aí me levaram e disseram assim, olha, vai acender uma luzinha vermelha. Quando acender a luzinha vermelha, você fala, era o meu teste. A luzinha vermelha não acendeu, houve um problema. Mas o cameraman fez assim com a mão. Ele fez assim, ele quase se matou atrás da câmera. E a minha ficha não caiu, que era para eu falar. Eu continuei muda. Aí o diretor que fazia o teste disse assim, qual é o seu problema? Você não conseguiu ver que o cameraman fez assim, que ele fez tudo. Eu falei, não, eu esperava uma luz vermelha. Personagens de um mundo mágico, que até parece irreal para muita gente. Mas somos bem reais. Temos nossas opiniões, nossas vontades, nossas individualidades com relação a coisas importantes e coisas simples também. Por exemplo, diga bem depressa o nome de uma pessoa. Fazerap. Meu pai. O Milton. Pai. Nascimento, né? Raul. Marieta Gomes Nogueira. Daniel Filho. Stevie Wonder. Minha mãe. Roberto. Fidel Castro. Começar de novo e contar comigo. Daniel Filho, você pode botar entre no Olimpo dos maiores diretores de cinema da história do Brasil. O Daniel propôs uma coisa que mudou completamente a televisão em termos de interpretação. Eu, hein? E olha, eu ia esquecendo, olha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu trouxe macarrão integral. E um respeito pelo artista. Eu não me esqueço nunca de ver o Daniel em cima de fotos dos atores e tentando casar um velho com um jovem para ver quem pode fazer o mesmo personagem. Os especiais musicais. O que será que me dá, que me vale por dentro? Será que me dá? O Daniel Filho fez o Chico e Caetano, uma série memorável. Eu aprendi tudo, né? O importante não é você se emocionar, Débora. O importante é você fazer quem está te assistindo se emocionar. Nunca te obriguei a nada, mulher! O Daniel Filho era brilhante para escolher, para ter ideias, para escolher o roteiro. Ele é artista. Meu primeiro prêmio? Meu Deus. Daniel me pegou assim, de surpresa. Quando eu voltei, meu pai tinha falecido. A minha comadre Marília Pera falou assim, tenho a impressão de que o Brasil inteiro chorou com você, a dor da perda do seu pai. O que é que quer uma mulher? Eu lembro que Daniel chegou contando que os disquites no Brasil tinham triplicado de um ano para o outro. Está nascendo uma nova mulher, uma mulher desquitada. Eu precisava produzir alguma coisa, além de novela. Eu queria produzir séries igual às séries que são produzidas na televisão americana. Daniel, eu preciso produzir 4 séries. Malu Mulher, Aplauso, Carga Pesada e Plantão de Polícia. A mulher refletiu exatamente o que a mulher estava passando naquele momento. A mulher não frequentava a ponte aérea, né? Eram executivos que estavam ali naquele avião. E eu ouvi muitas vezes, olha, essa tua novela estava seriada. Eu falei, então, isso aí está mexendo muito com a cabeça da minha mulher. Eu estou proibindo ela de assistir vocês. A grande intérprete de uma mulher era a maior mocinha da televisão brasileira, que é a Regina Duarte, né? Boa Mulher acabou sendo a gente ganhou 3 prêmios internacionais. Quem sabe assim você entende? Teve um dia que o Daniel Filho foi chamado lá no Jardim Botânico para responder a uma comissão do Exército que foi lá questionar ele sobre uma Malu Mulher. Cansada do teu descaso! Você tá pensando o quê? Que eu sou obrigada a cuidar de você só porque você me deu um nome? Você cuida de mim, eu cuido de você. Por que o vento tem que soprar só de um lado?
Pra mim, chega! Uma das perguntas era assim: senhor Daniel, o senhor faz terapia? Eu não faço. Pois é, mas esses assuntos que vocês colocam na mulher vai para o Brasil inteiro. E quem não faz terapia, como é que faz? Bate bastante. Mata! Que a programação da televisão cumpre um papel muito fundamental nisso. Primeiro porque é uma coisa que você vê todo dia, tá ali junto, tá acompanhando aquele personagem numa novela, numa série, tá se envolvendo com ele, tá entendendo qual é o drama dele, sentindo o drama dele. Te amo, Maria. Elas tiveram um impacto muito grande por serem coisas baseadas em realidade. Fotografia. A personagem da Beth Faria nos Anos Dourados é totalmente feminista, uma mulher criando filho sozinha, que compreende o marido que bebia, que era músico e que fumava e que trabalhava à noite. Quem tá mal casado, que faça como eu fiz há muito tempo. Que separe. Se divorciou com filho para criar, tinha uma discriminação na classe média. Eu adorei fazer Anos Dourados, foi um trabalho lindo. Nossos versos são banais, mas como eu te quero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Um bom exemplo da força que as novelas têm, eu posso dar com aquela que talvez seja a minha primeira memória musical ligada a uma telenovela, que é a novela Locomotivas. Que a abertura era uma música da banda Black Hill, uma música instrumental. O principal, não vê, ela era um desenho, quando eu levei para a Bonnie, eu já sentia que ele não vai. Dava para colocar listinhas para compensar o explícito, porque a Locomotiva, ela, inclusive, eu coloco ela dentro da linha dos primeiros trabalhos que impactaram. De vez em quando alguém brinca comigo na rua assim: ei, mãe, não sou mais menino. Eu falo, gente, lembraram disso. Ei, mãe, não sou mais menino. Eu me lembro de Uma Luva de Boxe. Na época tinha muita mulher nas aberturas de novela da Globo. Muita mulher bonita. Sempre tinha que ter uma mulher bonita. A mulher ainda era considerada objeto sexual, objeto físico, que hoje em dia a gente está tentando lutar por mudar isso. Era uma novela do Cassiano Gabos Mendes que eu considero um gênio, porque eles me queriam para fazer a mocinha sensata e passiva. Você não sabe o que você está falando. Eu sei muito bem. Quando eu li a sinopse, eu vi que tinha uma vilã que era muito mais divertida, que contracenava com o Amor Chagas, que tinha sido o marido da Cacilda Becker, e que eram os meus ídolos máximos. Somos porque uma lá meteu o pé na porta e começou a fazer. A televisão foi fundamental para as conquistas da minha geração. Eu sou de uma geração que a vestimenta do repórter refletia bem o momento da mulher, porque o repórter só usava blazer, porque dava mais credibilidade. Isso era a credibilidade masculina. Por que uma mulher não poderia usar braço de fora, um decote? Isso vai quebrando, acho que é década de 70 mesmo, 80, né? Com a TV Mulher. E o Newton Travesso foi que montou toda a estrutura do programa, ele que escolheu os apresentadores, ele que escolheu a forma de fazer o programa. A TV Mulher nasceu em função a uma paixão que eu sempre tive por São Paulo. Acho que um marco mesmo para a história da mulher e da emancipação feminina da mulher na televisão foi o TV Mulher. A mulher participa com seu trabalho e acrescenta alguma coisa. Só por isso, ela já merece uma atenção especial. Eu sei o que eu quero. Fundamentalmente que meus filhos cresçam bem. O TV Mulher, nossa, era um programa... linguagem, temas ousados. Com Marta Suplicy escancarando as questões sobre sexo na televisão. Isso foi muito marcante. Esse processo de sexualização
começa muito antes, começa dentro da barriga da mãe. A Marta Suplicy falando, olha, mulher tem que trabalhar, não precisa ser virgem não, olha, tem que ter prazer. Imagina, aquilo ali era um escândalo, né? Rompeu uma imagem que era aquela imagem da dona de casa. Olha, eu acho engraçado fazer o seu vestido verde esmeralda. Não sei porque eu li aqui esmeralda agora, me deu vontade de fazer verde esmeralda. Um homem inteligente e um homem que podia fazer um bem incrível para a futura noiva, para a mulher que não sabia como se vestir, como é que era usar bobs. Imagina, usava bobs, botava um lenço e ficava em casa. Aí eu conversei com a Rita Lee, a importância do programa para a mulher. Vê o que você acha. É cor-de-rosa, choque. Aí quando começou a cantar a música, eu não quis acreditar, porque era exatamente o corpo que o programa estava precisando. Tudo sempre foi projetado para a mulher. Era uma época que era a única forma da gente se informar e pensar de um jeito diferente. Porque quando eu fui para a Rede Mulher, todo mundo ria. E falava, mas como você acha que você vai trabalhar na televisão? Não faz sentido. E eu fui uma das primeiras mulheres que permaneci no ar durante esses 15 anos falando com a família brasileira. Que uma mulher aos domingos competindo com o Silvio, com o Gugu, o Fausto Silva, será? Não foi natural, né? Eu percebia que havia um estranhamento. Minha filha, tu acha que eu sou fácil assim? Os programas vão se adequando à necessidade do público. O mundo muda e as mamães também mudam. Agora eu vou falar de cabelo. Vamos falar de saúde. Aumente o volume do seu televisor. Tem que ligar agora. É com amor que eu te falo isso. Liga! Atingir a mulher, que era uma consumidora típica, porque nós não podemos esquecer que a televisão é um veículo de publicidade. Mexeu com você, mexeu comigo. Elas não teriam tido esse espaço se antes dela não tivéssemos Xênia Bia. Egocentrismo e hipocritamente, safadamente. Muito firme com a questão feminista. Ela começava o programa, eu lembro que ela começava o programa com uma discussão, uma palavra dela, um encontro dela dando um depoimento sobre alguma coisa importante, era tudo muito importante, era uma mulher feminista. A Hebe, ela realmente fez o maior papel de madrinha da televisão brasileira. Uma autonomia sobre aquele programa, aquela plateia. Tive a honra de conhecer uma das pessoas mais positivas. Então ela perdeu totalmente a voz e ela quer que você apresente o programa no lugar dela. Eu falei, nem pensar. Ela quer estar no palco, eu lembro da roupa que ela estava. Ela distribuindo aquelas flores, as pessoas enlouquecidas por ela. Eu virei pro Cláudio e falei assim, você tinha razão. Ela não pode parar. Se ela parar, ela vai morrer. Ela ficou emocionada de falar dela. Desbravou muitos caminhos para nós, mulheres, artistas, apresentadoras. Hebe Camargo é a pessoa que não só mexeu comigo, mas mexe com todo mundo ainda. A Hebe sempre foi uma figura encantadora. E boa, boníssima, generosa. Vão com Deus. O Fogão virou uma estrela da televisão, né? Hoje em dia os programas de culinária são... tem uma audiência enorme, todo mundo cozinha, homem, mulher, jovem, velho. Eu sempre gostei de programa de culinária, eu sempre gostei de cozinhar. A Ofélia sempre foi uma grande referência. Ficava fascinada com a Ofélia. Hoje vamos preparar um prato delicioso, viu? E aí, de vez em quando, eu brincava, assim, na frente do espelho, que eu era a Ofélia. E... aqueci o forno a 180 graus, então agora a gente pode começar a fazer a massa. Eu acho que o GNT tem uma coisa que ele consegue fazer brilhantemente, que é um canal que tem muitas causas. E o GNT bancou em transmissão do São Paulo Fashion Week, de outros eventos de moda. Então foi muito importante, porque daí mostrava a amplitude da moda como inspiração, como comportamento, culturalmente. O Saia Justa mostra uma equipe, né, uma linha de frente totalmente feminina, cada uma com as suas características. A gente conseguiu uma evolução dentro desse recorte, que foi depois de muitos anos, depois de
Acho que 11 anos de programa, a primeira negra a fazer parte do elenco do Saia Justa entra ali, então a gente amplia a nossa causa feminista. Eu acho que a minha ligação é com as pessoas que eu sinto que são reais. Eu sempre tive isso. Se eu começo a assistir alguém, eu acho, é fake, eu já perco o interesse. Maria do céu, eu ainda perguntei, posso fazer isso? Não bateu 3 minutos. E o que eu acho mais gostoso é que eu não crio meme, né? Eu sou um meme. Ana Maria Braga, muito fora da curva. Quando eu vou no programa dela, eu tô ali ao vivo com ela e eu vejo ela comandando aquilo, equilibrando todos aqueles pratos que ela tem de equilibrar ao mesmo tempo. Nossa, Ana Maria é uma aula. Adoro Ana Maria Braga, mas acho o programa de culinária na televisão um saco. Não são programas de audiência muito grande, a não ser o caso isolado da Ana Maria Braga. Eu acho que a Ana Maria Braga é tão interessante, ela tem uma habilidade de comunicação tão grande, que eu tiraria ela hoje da cozinha. Eu adoro o que eu faço, adoro. A não ser que alguém um dia chegue e fale, chega, acabou, não queremos mais, acabou, não tem mais espaço para você, né, tá gagá, sei lá. Mas quando a Ana Maria Braga trouxe a mulher de volta para a cozinha, a mulher não precisava ficar na cozinha, ela já tinha ocupado a casa inteira. A gente tem uma responsabilidade social, de parceria, de estender a mão, de empoderar essa mulher para que ela quebre certos ciclos viciosos que estão na vida dela. Quando a gente se junta, independente de que emissora você está, de que programa você é, ou de que cada um acredita, a situação fica muito melhor para todo mundo. A mulher aprendeu força a largar o seu espaço. Respeito. Ela não se confina mais no gineceu. Ela se arvora. Inspiração. A voos mais largos. Eu não tenho nada contra o gineceu, pelo contrário, eu continuo cozinhando porque gosto, continuo achando uma maravilha ficar na minha casa. Estaria mentindo se dissesse que isso me completa. É preciso ter gana. Esperança. Sinto honrada, feliz. A gente tem respeito, né? Nós sempre estamos querendo mais. Mulheres antes de mim não tiveram a chance de falar isso. Quando a gente deseja muito, uma coisa acontece. Deu certo. A gente volta já. O primeiro pilar da televisão, para mim, em importância, é o jornalismo. Grande explosão atingiu uma zona portuária da capital. Me marcou de uma maneira que eu nem sei explicar muito porquê, foi o dia da morte do Ayrton Senna. A cobertura da morte do Ayrton Senna foi, sem dúvida, uma das mais marcantes de toda a minha carreira. 6h40 da tarde, horário da Itália. 1h40, horário de Brasília. O coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Eu sabia, no momento que eu falasse que Ayrton Senna tinha morrido, eu estava dando a notícia de um ente querido coletivo. Senna bateu forte. Momento terrível. Terrível. Ayrton Senna do Brasil! A notícia na televisão é aquilo que é a essência do espectador. Ele está dentro de casa, sentado, sabendo tudo o que acontece no mundo. A essência do jornalismo, que é a mudança para um mundo mais justo, te leva essa mensagem assim de uma maneira muito grandiosa. E aí, o primeiro dia que eu pisei numa redação, a vida acabou, né? Porque eu não queria mais sair da redação. Eu gosto hoje de assuntos mais difíceis. Mostrar a hipocrisia com as minorias. Não é sempre que o repórter tem a chance de construir a matéria como uma sua pequena obra de arte, como pode ser uma obra. Fazer 1 minuto e meio bem contado é trabalho de artista. Houve pequenos confrontos entre grupos. A Lua foi alcançada afinal. O projeto Apollo começou com uma tragédia.
33 dias depois de eleito, também exigiu muita segurança. Vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Deu uma entrevista exclusiva ao nosso enviado especial, Sérgio Mota Mello. A televisão, de um modo geral, foi muito importante para o Brasil, né? O Brasil não lia jornal, só ouvia rádio, e a TV conseguiu entrar no Brasil inteiro. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva. A televisão que eu vejo hoje me assusta muito. Norteia um inconsciente muito perigoso, sabe? Violento. A gente tem responsabilidade. O que a gente diz tem uma responsabilidade muito forte sobre aquela pessoa que está recebendo. É por isso que é importante estar num veículo que tenha credibilidade e com jornalistas de credibilidade. Lendária Alice Maria, que foi nossa diretora de jornalismo. É uma pessoa doce ao mesmo tempo, mas quando trata de coisas sérias é... A Alice Maria, que era diretora do jornalismo, me deu uma bronca, falou, não, você tem que fazer contraplano, você quer. Jornalismo em televisão é indispensável. Tem alguma reportagem que você não gostou? Não, eu adorei todas, mas eu acho que a reportagem que eu estou mais gostando de fazer é essa aqui com você. Mesmo sem eu saber que eu um dia estaria no vídeo, mas a Glória era um alento para o Cineia Novaes quando eu entrava do Paraná. Eu me via na Zileide quando era 2011. Eu fiz uma entrevista com o Sérgio Grossman e ele falou uma coisa sobre jornalismo que eu achei sensacional, que ele falava, o jornalismo precisa, em termos de linguagem, relaxar. O nosso almoço vai ser preparado aqui. E você fica com aquela sensação, como é que eu vou conseguir traduzir o que eu estou vendo para o público? Quer dizer, é uma paisagem incrível, uma oportunidade magnífica, única e uma sensação também angustiante, né? O desafio, como é que eu vou passar isso? Eu acho que a entrevista, digamos, de maior repercussão que eu fiz na minha vida foi a do Fidel Castro. Fazia 25 anos que ele não aparecia na televisão brasileira. Pela primeira vez em 25 anos, Fidel Castro fala com exclusividade ao Brasil. Conta sua vida de revolucionário e manda uma mensagem ao presidente Sarney. Gostaria de que os brasileiros conhecessem um pouco da sua vida. Jornal Nacional. Não tinha o seu jornal, mas o Repórter Esso era o chefe de todos eles naquele momento, né? Aqui fala o seu Repórter Esso. Eu me lembro do Repórter Esso desde menino, adorava, tinha paixão pelo Gontijo de Teodoro. Boa noite, amigo. Aquela voz, aquele estilo, aquela elegância. O Repórter Esso era um locutor lendo notícias que eram escritas na agência McCann Erickson e ilustrado com imagens e desenhos. E era líder de audiência praticamente em quase todo o Brasil. Uma estratégia para combater o Repórter Esso, e fui eu que escolhi o horário de competir diretamente com o Repórter Esso. A estratégia foi montada pelo Armando Nogueira, pela Alice Maria e pelo Adilson Pontes Malta, que era o nosso engenheiro. O Jornal Nacional, mais tarde, ele trouxe teleprompters e ele foi o primeiro a entrar com jornalismo eletrônico. Isso aí foi fatal para o Repórter Esso, que morreu um ano depois. Então, agradecendo a essa audiência, essa fidelidade, a gente encerra o Jornal Nacional. Inspirador e sugestivo assistir os correspondentes do Jornal Nacional. Grandes correspondentes internacionais marcaram época. Sandra Passarinho, Hermano Hennig, São Lucas Mendes. A capital da nova Alemanha unificada. João Paulo II veio hoje à Universidade Pontifícia de Mendoza. Em Nova York, a grande estrela é o Hélio Costa. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Hélio Costa. A primeira de todas, Sandra Passarinho. Ela não foi para ser correspondente, ela foi para cobrir a morte do Franco. Eu lembro dessa cena, assim, eu deitada no sofá de casa, aquela televisão colorida que ainda eram de 3 botões, assim, que se apertava para ligar, e tava Sandra Passarinho fazendo várias coisas, aí eu pensava assim, eu quero ser ela. Naquela época eram poucos correspondentes, muita autonomia, muita liberdade, bastante espaço para discutir as questões. O senhor não receia de que essas reações... Era um outro momento do telejornalismo, não que a cobertura deixe de existir, mas ela é muito mais estruturada. Eu virei correspondente meramente por acaso, mais uma vez. Eu costumo dizer que as mudanças mais importantes na vida da gente acontecem sempre por acaso, nada planejado. São momentos em que você sai
com aquela sensação que deve ser a mesma do jogador que marca um gol, né? Você sai assim com vontade de esmurrar o ar como um Pelé, uau, né? Conseguir um negócio diferente, né? Esses são momentos muito mágicos para a gente. E quando a gente olha para trás no tempo, é que nem olhar para longe com uma teleobjetiva. A teleobjetiva achata, né, as distâncias. O telespectador e o consumidor de notícias, ele consegue confrontar aquilo que é falado de várias formas. Por isso, esse efeito, o efeito do telejornalismo, embora continue monumental, não é mais com o mesmo caráter de monopolização que ele tinha no passado. Imagine uma cidade que não para. Como é que se faz reportagens incríveis lá fora, inéditas, pesquisas inéditas, lugares inéditos, em tempos de internet? O principal assunto nas redes sociais é a televisão. A gente vê televisão na internet. Nós vivemos uma época de ouro da tecnologia. Não é porque não estou no jornalismo que a gente não tem que se preocupar com fake news, porque somos todos vítimas de fake news. Quem já não se pegou retuitando, repassando no WhatsApp uma informação na rede social que nos chocou? Esse aparelhinho aqui nos abastece o tempo todo de informação. E a indústria da fake news é tão perfeita que a gente acredita no que está escrito aqui e repassa. Esse é o grande combustível da fake news. Algo que nos deixa absolutamente indignados e nós queremos mostrar aquilo, denunciar aquilo imediatamente. E a gente cai na fake news. A gente teve recentemente o Instagram removendo um post do presidente da República e avisando que o post foi removido por fake news. Dono de um canal no YouTube com 38 milhões de inscritos e de um perfil no Twitter com mais de 11 milhões de seguidores. Estão sendo feitas reflexões mais profundas. Um programa de televisão volta a ter uma relevância gigante, que é o Roda Viva. Quando você coloca o pai e o filho para assistir um programa em que o ídolo do filho está falando sobre política, as ligações entre os diferentes... O Roda é o Roda. O Roda não é você, né? O Roda não é um programa com a cara da Daniela, com a cara da Vera, com a cara do Augusto. Ele tem, sim, claro, pessoas que marcaram muito uma época. O grande criador do programa, todo mundo sabe, é o Roberto de Oliveira. Aquela câmera de cima, tinha um cara lá em cima que virava a câmera. Se você pegar os primeiros programas, não dá para girar sempre no mesmo ritmo a câmera. Então a câmera gira meio, não quadrada, mas ela dá uns socos assim. A sua característica principal é esse formato que contraria a lógica da televisão. O respeito ao conceito preliminar. Um entrevistado no centro sendo questionado por jornalistas ou especialistas e jornalistas com plena liberdade. Safado é o senhor. Safado, você que é safado. Safado é o senhor. Você que é safado. Safado é o senhor. Xavier, por favor, Santinho, por favor. Tem bons exemplos históricos que é de ouvir todos os lados. Você é um rato para me ofender, sabe? Exercer a liberdade, que é essa chave do telejornalismo, ou deveria ser. Não é censura não, né? Durante a ditadura, com as dificuldades que a ditadura impôs aos jornalistas. Em 1981, nós ainda vivíamos numa ditadura. O Maurício estava batendo branco no estacionamento do Rio Centro, esperando que ia ter um show, e a bomba explodiu aqui, atrás dele. Ele fez isso tocando. Os jornalistas nem tinham todas as informações disponíveis. Censura 20 horas. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes. Um dos grandes dramas da nossa vida foi o período que nós tivemos submetidos à censura. Nós vivemos isso seriamente. O ministro da Justiça, Petrônio Portela, recomendou hoje ao novo chefe de divisão da censura... Foram 3 dias e 3 noites ininterruptos nas escadarias do Teatro Municipal do Rio e de São Paulo. Eu tive que morrer devido à censura. Houve uma censura de mulheres católicas, apostólicas romanas que não queriam que a empregada casasse com o patrão. Nós gravamos Ciranda e Cirandinha em plena ditadura militar. De 12 programas escritos, 7 foram ao ar, 5 foram censurados. Você viu essa novela? Não, nem eu. Na verdade, ninguém viu.
Despedida de Casado entrou na lista das novelas proibidas pela censura federal. Um episódio mais dramático que nós tivemos na televisão foi o Roque Santeiro, porque ele foi censurado no dia da exibição. Nós estávamos sentados aí, veio no Jornal Nacional a notícia que Roque Santeiro, que estava programada para estrear hoje, essa noite, eu fico até sem voz, foi um momento muito violento. Foi proibida pela censura em todo o território nacional. E nós ficamos ali, assim. Que o que tem que valer é a não censura, mas com a condução do bom senso. E lembrar sempre que na sala do pai, da mamãe, da vovó e do jovem, tem alguém não preparado para assistir certas coisas. Como é que eu abordo isso? Não deixando de abordar. A transição da censura para a liberdade e para a democracia foi uma transição lenta, como se dizia na época, lenta, gradual e segura. O Vladimir Herzog era um grande diretor de jornalismo da TV Cultura, um homem de grande capacidade intelectual e um homem que tinha pensamentos que eram muito diferentes do sistema da ditadura governamental. Uma vítima, né, uma espécie de mártir do jornalismo na ditadura, foi preso na TV Cultura, na redação da TV Cultura, foram buscá-lo. E ele pagou um alto preço por isso, por fazer bom jornalismo. Ele foi torturado, foi morto, foi assassinado, e a morte dele representa um dos grandes marcos da nossa profissão. Clarice era repórter do jornal Última Hora. Os dois, então, eram jornalistas e trabalhavam em jornais diferentes. E, então, logo depois do golpe de 64, eles dois perceberam que a situação estava muito complicada. Estava no exílio há 9 anos. Ele, em 1970, foi libertado. Vários movimentos pela anistia. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. O Amarelo das Diretas assumiu seu posto no Vale do Anhangabaú logo de manhã. Sou Diretas Clube São Paulo! A esperança, o trabalho e agora. Mas o movimento teve o papel de ser no ano seguinte. O exemplo dele, de que vale a pena sim você ousar, sempre nos estimulou. Vladimir Herzog é um marco incontestável na história do telejornalismo, na história do jornalismo no modo geral, a de que os sistemas de governo não podem ser mais importantes do que a capacidade do repórter, do contador de histórias em registrar o que de fato está acontecendo no tempo em que ele está inserido. O jornalismo brasileiro perdeu hoje um dos seus maiores e mais importantes nomes, o Ricardo Boechat. O jornalista Tim Locke foi assassinado covardemente por traficantes. Nossos repórteres chegam a poucos metros de um tornado. Dá ré no carro, dá ré! Perto de uma parede e agachado, para evitar que estilhaços de foguetes acabem. As ruas aqui do entorno, alagadas. Da empresa aérea TAM ainda continua queimando. Por que vocês falam com esse sotaque, assim, todo assim? Como é que é isso? É a ginga, né? Tem muita ginga. Engraçado como a televisão me fez descobrir as possibilidades do humor. Veio mesmo pra desconstruir tudo. E eu olhava pra cara do Ney, ele olhava pra minha cara, assim, não tô acreditando que a vinheta somos nós dois, com dois personagens que nem era pra gente fazer, tipo... Deus existe, Cláudia. O humor na TV, ele se reinventa. Eu não sei, olha, Rita Lee, eu não sei o que falar pra você, eu te amo tanto. Eu sei. E quando eu amo as pessoas, eu fico sem saber o que falar. Olha, seguinte,
Eu vou me casar com a Hebe Camargo. É verdade. É, você não contou? Não contei. Não, nem A Ângela coisa estava Rolô, mal nem pra parada Cássia hoje, Eller, então eu disse, é melhor nem falar no assunto. Você sabe que o meu namoro com o Lélio começou assim, ele me deu um beijo e eu gostei. Então, é assim mesmo, tem que mudar as praias Tem de que vez em mudar, quando, a coisa está claro. muito monótona. Não, modernas.